Boa noite, amados. Hoje estamos nesse período da Páscoa, o segundo dia, e amanhã, então, o Senhor ressuscita, o terceiro dia. E nós vamos estar falando sobre o que motiva a igreja. Irmãos, eu vi uma série de posições, inclusive posições bem equilibradas da irmã Renata, achei bem interessante. E há muito tempo atrás, aqui no Brasil, chegou um grupo que veio trazer o que vinha com o nome de Igreja Dinâmica. E é interessante, ali falava exatamente sobre o que realmente motiva as pessoas a virem à igreja e voltarem e a igreja crescer de uma forma saudável. Bem, foram tantos comentários, é difícil, eu tenho até falado com o Eduardo, é difícil a gente fazer uma síntese de todas as coisas que foram colocadas. Mas eu vou tentar, pelo menos, dizer o que funcionou em algumas vezes conosco, ok? Dentro dessa proposta de uma igreja dinâmica, a primeira pergunta é o que realmente seria, vamos dizer, a atração, né? O que atrai uma pessoa para a igreja? Até na época nós vimos uma ilustração bem interessante, que um jovem sempre passava perto de uma igreja, né? Onde tinha alguém na porta recebendo. E aí ele ficou curioso, porque esse rapaz iria para uma igreja bem longe. E um dia ele resolveu perguntar: por que que você, ao invés de vir aqui à nossa igreja, você sempre vai a uma igreja mais distante? E aí ele deu a resposta, que é a resposta para essa parte de atração, né? Que era exatamente o envolvimento. O que aconteceu, em termos de resposta, foi que o jovem disse: eu vinha à tua igreja algumas vezes, mas do jeito que eu entrava, eu saía. Era como se ninguém me notasse. Então, essa outra igreja é diferente. A primeira vez que eu fui, eles vieram, conversaram comigo, se envolveram, me ligaram, foram me visitar. Então, esse é um dos motivos pelos quais eu realmente fui atraído e permaneci ali, né? E o segundo ponto é por que eles voltam. Ou seja, quando a pessoa realmente é atraída numa recepção calorosa e depois vem um envolvimento, esse envolvimento no sentido de que essa pessoa começa a perceber que ela não é mais uma e ela começa a ser conhecida por nome, começa a ser visitada, ela começa a receber telefonemas e pessoas enviam convites para que ela venha a determinados eventos. Então, esse envolvimento, que seria um complemento da atração, faz com que essa pessoa se sinta não mais como uma visita, mas como um participante do lugar. Mas além dessa atração, e eu lembro uma vez, isso foi muito interessante, quando a Filadélfia estava iniciando, há 37 anos atrás, eu era um dos que ficavam na porta. Nós éramos em vários líderes e nós tínhamos assim um grupo, né, um colegiado. Todos nós pregávamos, era uma benção, porque eram dons diferentes e nós fazíamos de tudo no início, era um bem começo mesmo. E eu ficava ali na porta e as pessoas passavam, então eu as atraía. Bom dia, como vai? Olha, vem conhecer a nossa igreja, né? Isso na porta, no domingo. E uma vez uma pessoa estava passando e eu
estendi a mão para ela, ela me deu a mão e eu puxei ela para dentro da igreja. E esse nunca mais saiu. Ele foi alguém que se tornou, inclusive, um dos nossos líderes, diáconos e também tesoureiro da igreja, simplesmente porque nós o atraímos, literalmente. E ele ficou, e depois nós começamos a nos envolver com ele. E por que que as pessoas, além de serem atraídas, por que que elas voltam? E nós já vimos então a atração é importante, o envolvimento é importante. E por que que elas permanecem? Elas permanecem exatamente porque começa-se a tratar e a cuidar dessa pessoa através do cumprimento da ordem de estar fazendo discípulos. Então a igreja tem três níveis: a grande congregação, pequenos grupos e um a um. Infelizmente, a maioria das igrejas está envolvidas, quase que em 95%, na grande congregação. Ela se resume somente na reunião dos grandes grupos. Ali se coloca a parte financeira, a parte pessoal, mas são poucos os que fazem os pequenos grupos saudáveis. Não grupos como, me perdoe se alguém está envolvido nisso, como G12, mas grupos saudáveis. E o que seria um grupo saudável? Quando nós examinamos as Escrituras, lá em Atos, e principalmente em Atos 5, o último versículo, diz que eles se reuniam no templo e de casa em casa. E o que eles faziam nesses dois lugares? Eles pregavam a palavra e ensinavam a palavra. Então era muito importante porque isso é o cuidar e é o alcançar. Bem, então o último seria um a um. 90% de uma liderança forte sai do discipulado um a um, porque é quando caminha com aquele mais experiente, e esse mais experiente, nós já comentamos isso na primeira vez, começa a passar para ele todas as coisas que, vamos assim, o capacitariam para ser considerado um cristão maduro, ok? Então ele vai sair do que a gente chama de filhinho para jovem, de jovem para pai. Então, como filhinho, como neófito, recém-convertido, ele começa a caminhar com o seu discípulo. Esse seu discípulo, ah, melhor dizendo, esse seu discipulador, ele vai ensiná-lo a estudar, a, a como reagir diante de dificuldades, diante de problemas, enfim, tudo que nós necessitamos, inclusive sair com ele para ver como ele evangeliza, como ele discipula. E óbvio, alguém que caminha dessa forma, seja através do estudo bíblico e o caminhar com esse discipulador, vai se envolver de uma forma tremenda nos pequenos grupos, porque ele próprio vai ter os seus próprios discípulos, inclusive. E, finalmente, quando a grande congregação está reunida, então ali está um grupo de pessoas que estão continuamente sendo discipuladas, participando de pequenos grupos e agora vão juntos adorar o Senhor, vão estar ali trocando experiências. Bem, então foi bem falado numa das falas aí que o que atrai uma pessoa não são os eventos. Ah, Eventos por si só não quer dizer nada. Os eventos, eles podem ser muito bem montados, bem colocados, como nós comentamos da primeira vez sobre a treliça investida na estrutura e não no cuidado, mas não, se você olhar para trás, não ficou nada. Mas quando esses eventos são eventos para cuidar das pessoas, a coisa é diferente. Veja bem, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, toda e qualquer experiência que a pessoa vai ter é na medida em que ele conhece a palavra e o Deus da palavra. E ele vai então fazer o quê? Ele vai aplicar essa palavra no seu viver diário. E ele vai ter experiências tremendas com Deus. Agora você imagina, a motivação não pode ser finanças,
A motivação não pode ser um líder. A motivação não pode ser eventos, não pode ser você escurecer o ambiente com luz assim toda colorida e qualquer outra coisa. Isso é o que o mundo está fazendo. Isso é fácil, eu posso encher lugares e lugares de pessoas, mas vai ser uma igreja inchada. Não é uma igreja viva, não é uma igreja dinâmica, não é uma igreja em transformação que tem vamos assim, a responsabilidade de ajudar outras pessoas a serem transformadas. Então, se você quer uma igreja saudável, a motivação principal é Jesus. Jesus é o centro. Eu acho que deve ter sido a Renata e talvez uma outra pessoa deve ter mencionado. A motivação principal é Jesus. É uma igreja cristocêntrica, uma igreja centrada na palavra de Deus, não amoldada ao mundo, amorosa, uma igreja que realmente ela cuida, trata da pessoa, confronta, confronta o pecado, passa a visão de missões, enfim, uma igreja que faz aquilo que o apóstolo Paulo fazia, que Jesus fazia e que muitos hoje fazem. Então você hoje tem dois tipos de igreja grande, uma igreja inchada, de assim que está sendo montada em cima de um bom marketing, ou uma igreja bem estruturada no sentido da palavra, no sentido de aplicabilidade da palavra, de ter um relacionamento entre o corpo vivo de Cristo. Ah, a palavra é muito clara, Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então, nós temos que experimentar o poder de Deus, mas a palavra de Deus é exatamente o norte. Se sair da palavra, você vai cair simplesmente naquilo que o homem fabrica. E isso é mera religião. Nós temos que ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele ocorre na medida em que você conhece a palavra de Deus com profundidade e volta a insistir. Aí sim, você vai conhecer o Deus da palavra. Bem, a minha motivação durante esses 37 anos é envolvimento com a pessoa. Envolvimento completo. Caminhar com ela e fazer com que essa pessoa se reproduza. Aí a igreja cresce. Aí a parte financeira vai ser uma consequência. O treinamento, alguém falou aí de investir, capacitar aqueles líderes. Isso tem que ser feito de uma maneira muito objetiva. Bem, essa é a minha posição. Me perdoem se alguns não concordarem, mas é assim que eu tenho andado nesse tempo. Gostei dessas observações, principalmente da irmã Renata, e que Deus abençoe a todos.